Aleluia. Aleluia. Pode falar aleluia comigo? Aqui está falando a língua dos anjos. Os anjos falam aleluia nos céus. Amém? Você sabia disso? Você aí, você? Sabia? Os anjos falam aleluia nos céus. Amém? Então você fala o anges, né? Vamos pensar assim, em português, anges, né? Os anjos falam aleluia lá nos céus. Amém? Hoje é dia das mães. Dia das mães. Minha mãe está ali, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ela. Amém? Isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Se não fosse minha mãe, eu creio que eu não estaria aqui. Se ela não me ensinasse os caminhos de Deus, provavelmente eu não poderia estar aqui falando de Deus para você. Então eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Amém? Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, porque ela é mãe do meu filho. Amém? Porque ela ensina o Mateus também os caminhos que ele deve andar. Amém, queridos? E eu sei que você também hoje já deu o seu presente para sua mamãe, não é? Já beijou, já abraçou. Se não fez isso, se não pôde fazer, talvez você não possa fazer isso, porque sua mãe talvez já não esteja mais aqui. Mas eu não quero que você fique pensando nisso. Lembre da sua mãe, tudo que ela fez para você, tudo que ela te trouxe, tudo que ela te proporcionou. Lembre-se dos bons momentos. E louve a Deus pela vida dela. Amém? Amém? Glória a Deus. Dia das Mães, geralmente, nós damos presentes. Embora todo mundo fala, não precisa, não é? Meu presente é você. Minha mãe hoje falou isso para mim. Não fica com inveja não, viu, Rê? Mas a minha mãe falou isso para mim hoje. Não precisa, meu presente é você, né? Mas a gente geralmente dá presente, não é, Carlos? A gente não dá presente, damos presente. E é bom dar presente, não é? Não é bom ganhar presente? É bom ganhar presente? É bom dar presente também. Às vezes a gente dá, quando nós damos o presente, nós ficamos mais ansiosos para a pessoa ver aquilo que a gente está dando do que a própria pessoa. Por quê? Porque é gostoso trazer felicidade a alguém. Amém? Então eu queria falar hoje, nessa noite de Dia das Mães. Eu queria falar com você hoje sobre o melhor presente do mundo. Amém? Você pode repetir isso comigo? O melhor presente do mundo. Amém. Então, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Jesus trata sobre essa questão de presente, sobre a questão de dar, sobre a questão de amar incondicionalmente. Jesus trata disso nesse capítulo. E é isso que nós vamos conversar hoje. É isso que nós vamos falar hoje. O melhor presente do mundo. Então nós vamos ler lá João capítulo 3, versículo 16. Quem já ouviu esse versículo alguma vez? João 3,16. Eu sei que a gente sabe até de cor, não é? Sabemos até de cor esse versículo. Mas eu creio que Deus quer tratar conosco hoje este versículo. João 3,16 fala assim: porque Deus, vamos ler juntos? Vamos lá. Porque Deus Amém. Aleluia. Nós vamos ver algumas coisas importantes nesse texto.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente com você. Porque Ele falou profundamente ao meu coração. Quando eu relembrei desse texto. Quando eu comecei a pensar o que significa isso para mim. Quando eu comecei a me aprofundar no contexto onde Jesus narra essa história. O Espírito Santo começou a caminhar comigo nesse texto. E começou a mostrar o quanto nós somos importantes para Deus. O quanto nós somos pessoais para Deus. Deus não olha dos céus e vê uma multidão. Deus olha dos céus e vê você. Porque Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Então eu quero falar uma coisa. O Espírito de Deus manda dizer uma coisa para você hoje. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus quer tratar algumas coisas com você. Deus quer falar algumas coisas com você. Então eu queria que você que está do lado, que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. E fale para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus quer falar com você hoje. Aleluia. Glória a Deus. João 3. Jesus acabara de fazer o seu primeiro milagre. Ele transformara a água em vinho. Ele foi a um casamento. E chegando lá, o dono da festa ficou surpreso, porque veio mais gente do que ele esperava. E então, o vinho terminou. Ele não tinha como dar aos seus convidados aquilo que ele precisava. Então lá estava Jesus. E chegaram para ele e falaram assim: olha, o vinho acabou. E Jesus fala assim: bom, eu não tinha planejado começar o meu ministério agora. Quando ele fala aquilo para a mãe dele, ele fala assim: o que tenho eu contigo é isso que ele está falando, não é que ele é mal criado. Ele estava falando isso para sua mãe. Ele estava falando assim: olha, eu não tinha planejado iniciar agora, mas por vocês eu farei isso. Jesus faz coisas por você. Jesus realiza coisas por você. Amém. Jesus vê você, a sua vida, e Jesus interfere na sua vida. Assim como ele interferiu naquele casamento, ele quer fazer e interferir na sua vida. Amém. Então Jesus está ali iniciando o seu ministério, e ele vai ao templo, e quando ele chega no templo, ele vê um monte de gente comercializando a religião, mais ou menos parecido com o que acontece hoje, onde as pessoas vendem a fé, onde as pessoas vendem as coisas de Deus, onde as pessoas têm envelope para todas as coisas, onde as pessoas por aí querem mostrar que as pessoas precisam fazer algo para Deus fazer. Era assim que estava naquele tempo. E quando Jesus chega no templo, no grande templo, ele vê aqueles homens comercializando as coisas. Jesus expulsa aquelas pessoas do templo e fala assim: a casa do meu Pai é casa de oração. Amém. Então Jesus está nesse tempo. E aí, Jesus está na sua casa, depois de alguns meses que acontece isso. Jesus estava na sua casa, na casa que ele morava, de noite, cansado, porque Jesus trabalhava durante o dia exaustivamente. E de repente bate na porta dele. Ele escuta alguém batendo na porta. E talvez Jesus tenha falado lá para Pedro, para Tiago: ó, vai abrir lá, tem alguém. Alguém quer falar comigo, vai abrir. E quando eles abrem, entra um homem
com uma roupa elegante, um homem que era membro da Suprema Corte da Judéia, como se fosse o primeiro-ministro do Brasil. Um homem elegante, do partido dos fariseus, tinha a função de resolver os problemas sociais com relação à lei. Então, quando as pessoas tinham dúvidas, eu posso fazer isso, não posso fazer. Então, esse homem, chamado Nicodemos, era a pessoa que era chamada para resolver esse problema. Então, esse homem, teólogo, estudioso, membro da Suprema Corte, vai até onde Jesus está. E foi de noite. Se você olhar lá no capítulo 3, ele foi à noite, ele foi escondido. Ele não queria que ninguém visse ele lá. Saiu na pontinha dos pés do palácio da Judéia e desceu, foi até a favela, até um lugar bem de pessoas da sociedade que viviam ali, bem baixa. Ele desceu até lá, bateu na porta e foi falar com Jesus. Por que Nicodemos, esse homem que Jesus falou isso, Jesus falou essa palavra aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou para esse homem, Nicodemos. Por que Nicodemos foi à noite? Justamente por causa da sua posição social. A sua posição social não permitia que ele fosse visto como um mestre que não tinha diplomas, que andava com os pecadores, que andava com os cobradores de impostos, que abraçava os leprosos, que conversava com mulheres e as defendia, mesmo que tivessem condutas duvidosas. Esse homem não podia ser visto com Jesus. Então, ele vai na calada da noite. E também por um outro motivo ele foi lá à noite. Há poucas semanas atrás, Jesus tinha entrado no templo e tinha expulsado de lá todos os cobradores de impostos, todos os comerciantes do templo. Jesus tinha expulsado. E sabe, Nicodemos, ele era sustentado. O salário de Nicodemos vinha justamente desse comércio que tinha lá dentro do templo. Então, Nicodemos teria problemas muito sérios com os seus colegas de trabalho, com a sua classe trabalhista. Nicodemos era um homem engajado politicamente. É por isso que ele era do partido dos fariseus. Era um homem que tinha influência na sociedade. Então, ele não poderia ser visto com Jesus. Não poderia ser visto com Jesus. Então ele vai escondido lá procurar Jesus. E aqui nesse texto, eu gostaria que colocasse aqui para mim o versículo 2. João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos bate lá na porta de Jesus. E falam para Jesus: olha, está aí Nicodemos, e ele quer falar com você. Jesus vai lá e começa a conversar com ele. E Nicodemos começa a conversa com Jesus. Ele fala assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele.
Nicodemos era um homem experiente. Nicodemos estava acostumado a conversar com reis, com pessoas influentes. Então Nicodemos dominava a arte da conversa. Nicodemos começa conversando com boas maneiras com Jesus. Ele começa falando assim, olha, em outras palavras, o que Nicodemos está falando assim para Jesus: olha, eu conheço o seu trabalho, eu sei o que você tem feito. Nicodemos se preparou, Nicodemos pesquisou a vida de Jesus. Talvez se tivesse internet naquela época, Nicodemos entraria lá no Google, colocaria lá Jesus, veria tudo aquilo que Jesus tinha feito para chegar para Jesus e para conversar com ele. Nicodemos era um homem que sabia conversar, sabia falar. Aí no versículo 3, Jesus começa a conversar com Nicodemos. Olha o que fala no versículo 3. O versículo 3 fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Canterrar ele massa. Nicodemos com boas maneiras, e Jesus pensando na alma de Nicodemos. Nicodemos com teorias, como fazer, e Jesus olhando para dentro do coração de Nicodemos. Sabe, Jesus está olhando para dentro do seu coração agora. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que jeito que você chegou aqui, eu não sei qual é a sua expectativa de estar aqui, eu não sei o que você pensa de igreja, mas eu quero te falar que Jesus está olhando para dentro do seu coração. E ele fala para Nicodemos, ele fala isso para Nicodemos, versículo 3, ele fala isso para Nicodemos: digo-lhe, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece uma conversa desconexa. Parece que Jesus está falando com alguém que está conversando com outra pessoa. Mas Jesus sabia muito bem com quem estava falando. Jesus sabe quem é você. Na calada da noite, Jesus sabe quem é você. Quando ninguém está vendo, Jesus sabe quem é você. E o Espírito Santo manda dizer a você: eu te amo como você é. Não precisa de máscaras para mim. Eu quero estar com você. Não precisa vir na calada da noite. Não precisa vir escondido, Nicodemos. Eu te amo do jeito que você é. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos com boas maneiras, mas Jesus tem coisas mais urgentes para fazer. Jesus tem coisas mais urgentes para fazer na sua vida. O tempo de Jesus estava se esgotando. A vida, a salvação tem prioridade para Jesus. Amém. Sobre todas as coisas. Sobre o seu carro novo, sobre aquilo que você quer, sobre alcançar as coisas, sobre ser bem sucedido. A salvação tem prioridade na sua vida.
A salvação tem prioridade sobre tudo. Porque tudo passa. Seu carro novo vai envelhecer. Sabia? Seu celular novo, querido. Seu celular novo. Daqui a um mês já não é tão novo assim. Você vai ter que trocar ele. Mas sabe, a salvação é eterna. Amém. A salvação é eterna. Não depende do que você faz. Então Jesus, ele tem urgência de falar da salvação para Nicodemos. Então ele não perde tempo com etiquetas e ele vai falando direto para Nicodemos. Olha, é necessário me conhecer. Pergunta para o seu irmão que está do lado: você conhece Jesus? Ou você está com etiquetas ainda? Ele quer te conhecer. Amém. Glória a Deus. É Deus. Ele quer andar com você. Ele quer participar das suas lutas. Por que você não chama ele para participar junto com você? Amém. Por que você quer levar tudo no peito da raça? Existe um amigo que quer caminhar com você. Que quer andar com você. Chega de lutar. Chega de correr sozinho. Existe um amigo que quer andar com você. E Nicodemos estava descobrindo esse amigo. Chegou lá. Começou a conversar com ele. Sem etiquetas, Jesus responde para ele: Nicodemos, você está absolutamente correto. Você está absolutamente correto, Nicodemos. As pessoas só podem ver e entender aquilo que eu estou fazendo quem nascer de novo. É isso que Jesus está falando. O pensamento de Nicodemos era esse quando ele foi falar com Jesus. Presta atenção. Essa era a filosofia de Nicodemos. Era isso que ele pensava. Ele pensava assim: faça a sua parte e Deus faz a dele. Tem gente que pensa assim: faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Sabe qual era o pensamento de Jesus? E sabe qual é o pensamento de Jesus? O pensamento de Jesus é esse: o melhor que você fizer não serve para nada. Não é pelo que você faz que você alcança alguma coisa. Esse é o pensamento de Jesus. Então não adianta você ficar se batendo. Não adianta você querer ficar mostrando para as pessoas quanto você é bonzinho, o quanto você ajuda, o quanto você dá dinheiro para os pobres. Isso é bom, mas isso é consequência, não é causa. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você hoje? No versículo 4, Jesus continua a conversar com ele. E Nicodemos se pergunta para Jesus assim. Jesus tinha falado para ele assim: é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta para Jesus assim: como alguém pode nascer sendo velho? Você está doido? Você é louco? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Nicodemos estava falando para Jesus assim: nascer de novo? Como pode ser isso? Isso é impossível, isso é improvável, isso é inconcebível, isso não pode acontecer. Mas no fundo, Nicodemos pensava assim: seria bom ter uma segunda chance. Como é bom ter uma segunda chance. Amém. Oh, aleluia! Como é bom quando você erra. E você chega para a pessoa que você errou e fala: olha, eu errei. E na sua concepção você vai falar assim, a pessoa vai falar: não tem jeito. Mas aquela pessoa bate no seu ombro e fala assim: tá tudo bem. Deus está falando para você hoje: está tudo bem. Glória a Deus. Está tudo bem. Continua comigo. Volta para mim. Está tudo bem. Fala para o seu irmão: está tudo bem. Para de se recriminar. Fala para ele: para de se recriminar. Para de se autoculpar. Aleluia, Jesus. Está tudo bem. Amém. No fundo, Nicodemos queria isso. Sabe, gente, às vezes a gente é tão durão. Às vezes nós somos tão durões conosco mesmos. Mas o seu Criador não é durão com você. Ele quer que você acerte as coisas. Ele quer que você se acerte. Aí Jesus responde a Nicodemos no versículo 5. Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim: digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Jesus estava falando para Nicodemos assim: ó, Nicodemos, você não está entendendo, Nicodemos. Eu vou falar de novo para você. Só é possível entrar no reino de Deus se você se submeter à ação de Deus na sua vida. Aleluia. Para de tentar achar a solução para as coisas, Nicodemos. Para de tentar ficar achando solução para tudo. Para. Só é possível entrar no reino de Deus se você se submeter à ação de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascimento, nascer é algo passivo. Nós não fazemos nada para nascer. Antes de nascer, você pediu para sua mãe e para seu pai e falou assim: mamãe, papai, eu quero nascer. Alguém fez isso? Ninguém fez. Nascer é algo que independe da nossa vontade. Você nasceu e ponto. Nós não pedimos, não nos esforçamos,
Não escolhemos quando nascer, simplesmente nascemos. Todo o mérito é da mãe e do pai. Você não tem mérito algum por nascer. É exatamente isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Jesus estava falando para Nicodemos exatamente. É isso que ele estava falando. Jesus está falando isso. Não depende de nós para nascer. Depende do Espírito. Lá no versículo 8, olha o que fala o versículo 8. João 3:8. Olha o que Jesus fala. Quem já viu o vento aqui? Quem já viu o vento? Mas o vento existe? Você sente? Então olha o que Jesus fala. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Filho. Depende de Deus. Aleluia. Depende de Deus. Jesus fala para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E aí Jesus fala: nascer da água. O nascimento natural. Todos nós nascemos da água. Dentro do útero da nossa mãe, estamos envolvidos em líquido amniótico, estamos dentro da água. Nascimento natural. Mas Jesus fala: ei, Nicodemos. Ei, Nicodemos. Ei, Gerson. Tem que nascer do Espírito também. Aleluia. Não se vê, não se explica, não se entende, é pela fé. Amém. Amém. Aleluia. A minha razão se curva diante do Criador e fala: você tem razão. Amém. Aleluia. O meu entendimento se curva diante daquele que tem toda a sabedoria e fala: você sabe mais do que eu. Faça da sua jeito na minha vida. Amém. Aleluia. É isso. Nascer do Espírito. Aí eu falar assim: eu concordo com o Pai. Do seu jeito é melhor. Você já nasceu de novo? Amém. De verdade. Nascer de novo, Jesus fala. Você pode falar isso comigo? Nascer de novo. Nascer de novo. Não é gostoso falar isso? Amém. Você pode falar de novo? Nascer de novo. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso, Jesus ele falava grego nessa época. Essa época aqui, a língua, como hoje é o inglês, naquela época de Jesus era o grego. O grego era a língua universal. Então Jesus falava em grego com eles. E existiam dois termos na língua grega que significava isso: nascer de novo. Primeiro era palum. Palum. Fala comigo, quer falar grego hoje? Quer falar grego, Carlos? Então vamos falar lá, palum. Palum. Falou grego, hein?
A ideia de Palum, esse nascer de novo, é mais ou menos isso aqui, ó. É a repetição de um ato, é refazer o que foi feito antes. Palum. Refazer o que foi feito antes. E tem um outro termo que é o anotem. Vamos falar grego de novo? Fala comigo. Anotem. Anotem. Não. Anotem. Anotem. O significado disso é a repetição de um ato, mas feito por quem fez da primeira vez. Ei, cara, ele é macio. Glória a Deus. Quem fez da primeira vez. Então, para a gente entender bem assim, ó. Palum é como se você visse lá a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e você chegasse em casa e falasse, poxa, que bonito aquilo lá. Eu vou fazer também. Então você faz de novo a Mona Lisa. Você entendeu? Isso é Palum. Anotei, é como se o próprio Leonardo da Vinci pintasse novamente a Mona Lisa. Quando Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele falou, anotei. Aleluia. Jesus estava falando para Nicodemos assim, ó, você precisa nascer de novo, e quem vai fazer você de novo é o seu Criador. Glória a Deus. É o seu Criador que vai te fazer de novo. Aquele que te deu a vida natural, a água, é o mesmo que vai repetir e vai fazer no teu espírito. E Nicodemos fica surpreso. Viu, Arnaldo? Nicodemos fica surpreso. Porque ele esperava uma conversa política com Jesus. Jesus não quer etiquetas com você. Jesus quer tratar o teu espírito. Jesus quer falar com você nas suas necessidades, lá dentro, aonde ninguém vai. Jesus quer ir lá. Amém. Então Nicodemos fica surpreso. E no versículo 9, Nicodemos fala assim. Como que ele fala? Vamos ler. O que ele fala? Vamos ler junto, vamos lá. Perguntou: como pode ser isso? O que você quer dizer com isso, Jesus? Como que isso acontece? Aí do versículo 10 ao 15, que nós não vamos ler aqui, Jesus começa a explicar para ele. No versículo 10, Jesus fala assim: você é mestre, e você não sabe o que nós estamos falando aqui? No 13 ele fala assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ei, Nicodemos, Jesus está falando: ei, Nicodemos, essa ideia nasceu lá nos céus, e só quem veio lá dos céus pode revelar a você. Eu posso revelar a você. Ei, Aleluia. foi isso que Jesus estava falando. E aí ele fala: porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira Glória a que Deus. deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus tanto amou o mundo. Deus, nós poderíamos esperar tantas coisas de Deus. Poderíamos esperar tudo, poderíamos esperar o castigo, poderíamos esperar que Ele mudaria tudo, que Ele escolhesse outras pessoas, que Ele abandonasse os planos que Ele tinha para a humanidade. Nós poderíamos esperar tudo isso de Deus, mas Deus não fez nada disso.
Porque Deus, Ele surpreende a gente, Ele vai além da gente. Deus vai além de você, querido. Deus vai além de você. O que você pensa de você, eu quero te dizer que Deus não pensa nada disso de você. Aleluia. Deus tem expectativas em você. Deus tem esperanças em você. Deus investe em você. E o mundo, quando fala aqui, o mundo são todas as pessoas, não são os bonzinhos. O mundo, pessoas que abusam de crianças, que violentam, que traem, que decepcionam, que são ingratas, todas essas estão inclusas nisso. Eu estou incluso nisso. O mundo. Fala para o seu irmão, você está incluso nisso. O mundo. O mundo que Deus amou. Você está incluso. Amém. E aí fala assim, esse versículo, que deu seu Filho unigênito. Lhe deu. Não existe nada poético nisso. Não existe nada abstrato nisso. A cruz é real. A cruz por você é real. Amém. Não existe sonho nenhum. Existe decisão. Eu vou salvar o Gerson. Eu vou descer lá. Eu vou entrar na lama que ele está. E eu vou tirar ele de lá. Glória a Deus, Senhor. Glória, Pai. Jesus quer entrar na lama que você está, seja ela qual for, e Ele quer te tirar de lá, Ele quer te levantar e te fazer aquilo que Ele planejou para você. Aleluia. Quem ama, faz. Quem ama, faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Aleluia. Deus está chamando você hoje. Não adianta você pensar que não. Dia das Mães. Dia de presente. Quem vai ganhar o presente hoje não é sua mãe, é você. Então eu queria te perguntar hoje. Você aceita o presente de Deus? Como Nicodemos fez? Isso é impossível. Isso é improvável. Isso é absurdamente louco. Mas Jesus falou, é isso. Verharelema, é isso. Ele falou, eu vim para te buscar. Obrigado, Senhor. Glória, Pai. Eu vim para te buscar. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus está falando? O Espírito de Deus está falando com você. Ele não está falando para você ter uma religião. Ele não está falando para você ser crente. Ele está falando para você ser dele. Para você se levantar e falar assim, eu quero você na minha vida. Eu quero você na minha vida. Eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou agir, mas eu quero você na minha vida, Jesus. Sabe, foi o que Nicodemos fez. O homem que foi escondido falar com Jesus.
Quando você vê na crucificação de Cristo, quando mataram o nosso mestre, lá na cruz, por você, sabe quem foi buscar o corpo dele lá na cruz? Nicodemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Não era de noite. Todo mundo viu. Você está disposto hoje a falar para Jesus: olha, Jesus, eu aceito você na minha vida. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que eu vou ter que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com os meus vícios, com os meus hábitos maus. Mas o seu amor é maior do que o meu pecado. A sua graça maior. Aonde o pecado